Seja muito bem-vindo agora à nossa aula, que é a aula que eu mais tenho medo de ensinar para as outras pessoas, pelo motivo de que essa é uma poderosa ferramenta para a gente produzir bastante lucro, mas também ela pode acabar com o nosso dinheiro e o nosso saldo em questões de segundos se a gente não souber o que a gente está fazendo. A Binance, este ano, começou a adicionar o mercado de futuros. O mercado de futuros para aumentar a quantidade de dólares. Hoje existem dois tipos no mercado futuro do Bitcoin. Você pode trabalhar na paridade Bitcoin-dólar ou na paridade Ethereum-dólar. Então são, atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, duas opções para você fazer investimentos com futuros. Bom, a parte da corretora, então, básica e avançada, a gente já falou. Para você investir então no mercado futuros, é só você clicar então aqui no link futuros. Quando você acessar a página de futuros, imediatamente o gráfico ele vai ficar em 1 minuto. Mas você pode vir aqui e alterar então o tempo gráfico. E o gráfico que a gente vai ver aqui é o gráfico original da Binance. Bom, o que é o mercado futuro? Mercado futuro é quando você investe apostando num preço futuro de determinado ativo. No caso, aqui nós podemos selecionar entre BTC USDT e Ethereum USDT. No futuro próximo, provavelmente vai ter o inverso, vai ter o USDT BTC e o USDT Ethereum ou BTC Ethereum ou outras moedas, outras criptomoedas como Litecoin, Cardano, entre outros. Provavelmente a Binance vai adicionando aí novas paridades de moedas para serem negociadas no mercado de futuros dela. O que temos hoje então é mercado do Bitcoin pareado em dólar. Aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos então o número X cross, que é o número de vezes que a gente quer fazer os aportes. Como assim, Augusto? Basicamente isso aqui é você operar alavancado com o dinheiro que você não tem. Você basicamente pega um valor emprestado da corretora e a corretora vai fazer com que o seu saldo se multiplique em 2 vezes, 5 vezes, 20 vezes, 100 vezes e no máximo 125 vezes. Então você pega um valor que pode ser multiplicado na quantidade de dólares que você tem. Por enquanto, você só consegue fazer a transferência de dólares aqui para dentro dos futuros. Ou seja, você vai ter dólares ou bitcoins lá na corretora tradicional, que é na Binance tradicional. E lá você vai conseguir transferir a sua quantidade de dólares ou de Tether. Tá? No caso, não existe dólares na Binance, eles usam uma stablecoin chamada Tether, que significa que é uma stablecoin pareada a $1, né? Como você viu na aula de stablecoin. Bom, a primeira coisa que você precisa então ter de saldo para você operar aqui dentro é você ter saldo em USDT, saldo em Tether. Se você tem 100% do seu saldo na Binance em Bitcoin ou qualquer outra altcoin, a primeira coisa que você precisa fazer é converter essas criptomoedas em Tether. E uma vez convertido em Tether, você vem aqui e clica em transferir. Ele vai então selecionar a opção da carteira da corretora tradicional, que lá vai ter os teus Tethers ou a tua quantidade de dólar, né? E você vai querer mandar para o mercado de futuros ou a carteira do mercado de futuros. Então você precisa fazer essa migração e você pode fazer o caminho inverso também. Você pode tirar o seu saldo que você ganhou no mercado de futuros e mandar para sua carteira para sua carteira da sua corretora tradicional, onde você tem lá as suas criptomoedas, certo? Então, o mercado futuro na Binance, especificamente na Binance, ela não serve para aumentar especificamente bitcoins neste momento que eu estou gravando essa aula, mas sim aumentar sua quantidade de dólares ou quantidade de Tether, para assim você migrar depois para a carteira tradicional e ir lá fazer a compra das altcoins ou do seu Bitcoin, certo? Então você sempre vai precisar transferir de uma carteira para outra. As carteiras, elas são separadas. Existe então a carteira da corretora tradicional e a carteira da corretora de futuros. Bom, então você
enviando dólares, né? Eu recomendo você começar com muito pouco mesmo. Você pode mandar a partir de 10 dólares. Você envia seus 10 dólares, então, da sua carteira da corretora tradicional e envia aqui, então, para o mercado de futuros, só para você começar a se ambientar com esse mercado extremamente valioso. Ele é perigoso, ele tem o seu risco, porém, ele também pode te dar uma rentabilidade muito grande. Para quem que eu recomendo fazer operações de mercado futuro? Para quem opera scalping. Scalping, que é uma técnica de aceleração de trade, ou seja, é como se, vamos dizer, o position trader anda de Fusca, enquanto que o scalper ele anda de Ferrari. Ele quer andar rápido, ele quer acelerar a coisa, e também isso é cobrado um risco maior. Então, quanto maior é o risco, maior é a chance de você ter um retorno, mas também é maior a chance de você ter prejuízo. Eu digo que esse mercado ele é interessante para quem quer se profissionalizar nessa área, quer fazer day trade ou fazer scalping todos os dias, né? Para quem quer ficar na frente do computador operando, o que não é especificamente o meu caso. Raras vezes eu faço day trade, eu foco muito mais no swing trade e no position trade. Okay? Mas estou dando essa opção aqui no curso, ensinando para vocês como você pode, utilizando o saldo alavancado, você rentabilizar o seu dinheiro de uma forma mais agressiva, onde você operaria aí mais frequentemente. Porém, tem um detalhe muito importante. Em algumas situações, quando você está fazendo swing trade e position trade, pode ser que o Bitcoin ele caia muito. Então ele cai, o mercado mostra uma queda, sei lá, de 50%, 60%, 80% desde a alta histórica anterior. E o mercado de futuros ele pode ser interessante para você fazer uma alavancagem de até 5 vezes, que é o que eu geralmente faço. Onde você faz 5 vezes, você pega todo o seu saldo total, converte em dólares, coloca em 5 vezes e tenta pegar o fundo máximo do Bitcoin em uma operação longa. Ou o contrário, você acredita que o Bitcoin esticou muito de preço, ele subiu demais, atingiu novas altas históricas e você vai apostar agora numa queda e você quer entrar alavancado vendido, né? Você quer fazer uma operação vendida. Então, como funciona exatamente o mercado futuro? O mercado futuro ele é um pouquinho diferente, então. No mercado futuro você vai apostar ou em que o mercado vai subir e você vai ganhar e rentabilizar conforme o número de vezes que você alavancou, ou você pode operar vendido e também poder ter lucro se o mercado cair. Então, se o mercado cair e você estiver vendido, você vai vender a um preço mais alto, um saldo que você não tem, que você vai pegar emprestado, e vai recomprar um valor mais baixo, aumentando então o seu lucro de dólares no futuro, em caso o preço ele caia, ele despenque. Bom, entendendo isso, então eu vou só mudar o gráfico aqui dentro. A gente tem outra opção de gráfico, que é o do TradeView, que você sabe que eu prefiro usar o TradeView porque ele tem as ferramentas de desenho. Bom, a gente vai colocar então uma linha horizontal, clica no botão direito, linha horizontal, coloque aqui, certo? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Se você entrar numa operação de compra, operação longa, é que você está apostando numa alta. Então, por exemplo, se você está apostando numa alta, se ele entrar na faixa verde, tá? Você vai estar ganhando dinheiro. Você vai estar aumentando a sua quantidade de dólares. Se ele, pelo contrário, estiver entrando numa faixa vermelha e você apostou em alta, você vai estar tendo prejuízo. Qual é o tamanho do prejuízo? Depende do tamanho de vezes que você está operando. Então, por exemplo, se você está operando com 1, você está perdendo de 1 para 1. Você está numa operação convencional, uma operação de 1 para 1. Se você aumentar para 2x, você está começando agora uma alavancagem. Alavancagem é você pegar um dinheiro que você não tem, um dinheiro emprestado da corretora ou da casa de câmbio, que pega e te empresta, mas ela vai te cobrar algo por isso. Ela vai cobrar o seu saldo que você vai estar colocando à disposição dela caso você perca a aposta do mercado. Então vamos dizer que você apostou então na alta. Se você colocou aqui em 10 vezes, você vai estar não operando agora, tá? Com uma quantidade de 471 dólares convertido em BTC, como seria esse caso aqui, ó. Tá? Que seria, então, basicamente 0.06 BTC. Em 10 vezes, você estaria, então, operando com 0.661 BTC, ou seja, quase
vamos dizer aí, meio BTC, tá? Então, com apenas 471 dólares, que seria aí 4.710 dólares, metade do valor do BTC, você estaria, ou 60% do valor do BTC, você estaria operando, então, alavancado em 10 vezes com 0.617 BTC. Esse seria a sua carteira, que, como, por exemplo, no caso, neste exemplo aqui do 10 vezes, a casa de câmbio está te fornecendo, então, 10 vezes mais de bitcoins do que você realmente tem. Então, se o Bitcoin ele começar a subir, você vai ganhar a renda, né? A rentabilidade você vai ganhar sobre esse 0.60 BTC e não sobre o seu 0.06 BTC. Entendeu isso? Então vamos mudar, por exemplo, então para 100 vezes. Se a gente aumentar para 100 vezes, a gente vai estar operando com 6 bitcoins. Então se a gente colocar todo o nosso valor, a gente vai estar quase operando com 6 bitcoins, né? 5.5 bitcoins. Então essa seria a projeção, seria nossa banca agora. Só que tem uma pegadinha, tá? Aqui. Quanto mais alavancado você estiver, menor vai ser o seu preço de liquidação. O que é isso? Preço de liquidação é o contrato que você tem com a corretora por ela te prestar esse valor. Então ela pode te prestar, por exemplo, 5.5 BTC ou 6 BTC, com base naquele saldo que você tem. Só que ele vai dizer o seguinte, no contrato vai dizer o seguinte: bom, se você comprar aqui apostando na alta, alavancado a 100 vezes, o nosso valor que a gente vai te cobrar e a gente vai pegar a sua banca caso você erre a sua operação, vai ser de 7.477. Então, por exemplo, a sua margem aqui de erro, ela fica bem pequena, tá? Então, se o preço ele oscilar, entrar aqui embaixo e encostar nessa linha branca, que é, no caso, o valor de liquidação, a gente vai perder todo o nosso dinheiro. Então, a gente vai ficar zerado aqui com a nossa quantidade de Tether, nossa quantidade de dólares, no caso. Ok? Então, quanto maior é o seu número de vezes, né, o seu capital emprestado, de empréstimo, menor vai ser, então mais próximo do preço que você comprou vai ser a sua margem de erro. Então, se você errar muito ou se você errar pouco, né, você não tem chance de errar, basicamente, porque você vai comprar com uma diferença às vezes de 50 dólares. Então, vamos dizer que você comprou a 7.500 dólares e a linha de liquidação da corretora, o valor que ela cobra para emprestar esse valor e pegar de volta, caso você erre a operação, é de, por exemplo, 7.490. Então, uma diferença de 10 dólares para baixo, você já vai ser liquidado. A corretora vai ficar com todos os seus dólares. Então, você não tem margem para erro aqui. Porém, se você diminui o seu risco, a sua linha vai ficar mais distante. Então, vamos dizer que você colocou 50 vezes. Agora você vai operar com menos, um saldo menor. Então você vai operar apenas com 3 BTC. Só que ele vai ficar no meio do caminho. Então você tem um espaço aqui, ó. Você vai ter um espaço maior para o preço se movimentar. Você vai ter um espaço maior aqui para o preço se movimentar primeiro, antes de você ser liquidado. Ou seja, você vai ter um tempo maior e um risco menor de ser liquidado antes da operação ser de fato concluída. Então, quanto menor é o nosso número de vezes alavancado, mais longo vai ser esse período aqui, esse espaço, mais o preço vai poder oscilar em um grande movimento e a gente não vai ser liquidado. Então, o preço ele poderia cair até aqui, voltar para cima, subir e a gente poder lucrar. Então, enquanto o preço está aqui na posição verde, nós estamos lucrando. Enquanto ele está na posição vermelha, nós estamos tendo prejuízo. E se ele tocar na linha inferior à linha vermelha, ou seja, no preço de liquidação, nessa linha branca, ele vai pegar todo o nosso saldo em dólares. Então, a alavancagem ela é interessante para quem faz scalping. Por quê? Porque talvez você consiga descobrir em uma operação muito rápida, em um gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, por exemplo,
que é o gráfico que o scalper utiliza, você consegue antecipar um movimento de alta ou de baixa. E com base nessa antecipação, você pode ter um lucro rápido, muito rápido, dependendo do tamanho da sua alavancagem. Então, qual é a regra geral que eu faço? Quanto mais eu alavanco, né, se eu alavanco 100 vezes e eu acho que eu estou certo, eu vou colocar um valor menor. Ou seja, ao invés de eu apostar $400, que é a minha banca que eu tenho aqui, eu vou apostar só $10. Entendeu? E quanto maior se eu estou com a mão, entrando com a mão maior, querendo um position trade, ou seja, pegar uma operação longa, ao invés de eu usar os gráficos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de 1 minuto, eu vou colocar então o gráfico de 1 hora semanal e eu vou localizar, por exemplo, o novo fundo do Bitcoin. Então descobrimos o novo fundo do Bitcoin, que é em 6.700, tá? 6.500. Então quanto mais a gente conseguir comprar próximo disso aqui, a gente vai estar mais próximo de um longo prazo de fundo do Bitcoin. E potencialmente o Bitcoin ele pode continuar subindo depois de tocar nesse fundo. Então aqui eu poderia entrar, por exemplo, numa operação longa, alavancado, com pouco valor alavancado, então 5 vezes, porém com a mão cheia. Tá? Então eu vou com os meus $500 com a mão cheia, alavancado aqui, porque eu acredito que aqui é o novo fundo do Bitcoin. E dessa forma a gente consegue então controlar o nosso gerenciamento de risco. A gente pode apostar então que ele vai continuar caindo, então é só colocar para venda, tá? Ou você pode apostar na compra. Tanto faz. A corretora ela vai te prestar da mesma maneira, dependendo da quantidade do seu saldo. Ela vai te emprestar a quantidade que você deseja através da alavancagem, tá? Então esse tipo de operação, ela é de extremo risco, porém ela pode te dar um retorno bem grande, um retorno bem alto, tá? Bom, só para mostrar então para vocês rapidamente um exemplo, eu vou entrar aqui com o valor alavancado para mostrar para vocês o que acontece quando você faz isso. Então, por exemplo, o valor do Bitcoin agora atualmente é $7.509 ou 7.510. Eu quero entrar então a preço de mercado, vou entrar a preço de mercado para ele comprar logo. E eu vou entrar aqui apenas com 1% da minha banca. Não, vamos pegar um pouco mais. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar $30, ok? Então, da minha banca de $471, eu vou entrar com uma banca de $31, ou seja, alavancado em 5 vezes. Ou seja, eu vou entrar com o valor de 0.3 BTC. Então, vocês podem ver que está oscilando porque o preço está oscilando, certo? E eu vou entrar apostando, por exemplo, numa baixa. Então, se eu estou entrando apostando numa baixa, eu vou aqui no lado de venda, sell short, ok? Se eu estou operando numa operação de compra, ou seja, eu estou apostando que o preço vai subir, eu vou em buy long. Long é apostar na alta, short é apostar na queda. Entendendo isso, vamos dizer que eu vi que a tendência no curto prazo aqui de 15 minutos, no gráfico de 15 minutos, é de queda. Então eu vou apostar numa queda agora do Bitcoin. Então eu vou colocar então o valor aqui, ó, de 3% do meu valor que eu tenho da minha banca, ou seja, 0.012 BTC alavancado em 5 vezes. Eu vou colocar aqui sell short, colocar então venda. Venda a mercado, ou seja, ele entrou, ou seja, eu vendi o Bitcoin a $7.505, tá? Foi a venda a mercado. O preço atual do mercado, do ativo é de 7.503, tá? Aqui ele atualiza, mas ele atualiza com atraso. O preço de liquidação é 46 mil, tá? Então, por exemplo, o Bitcoin ele precisa valer 46 mil nessa operação. Como eu estou num risco muito pequeno, ele precisa valer 46 mil para eu ser liquidado, tá? Ou seja, ficou bem longo, correto? Ficou bem longo a distância. Porém, como eu estou com pouco risco, ou seja, estou alavancado só 5 vezes, com pouquíssimo valor, essa linha ela vai disparar lá em cima. Essa linha de margem vai estar lá em cima. Então o preço ele tem que andar muito o contrário para acontecer o pior. Bom, aí você vê que quando a gente entra no mercado, ele já começa, ó, ele te dá o lucro, ele te dá o ROI aqui, que é a relação de lucro ou prejuízo. Então, como a gente comprou o valor a 7.505, se eu vender agora, a gente vai ter um pequeno lucro de poucos centavos. Porém, como ele vai
ter uma taxinha para fazer a operação, ele vai te descontar o valor aqui, já contando o valor da taxa da operação. Então o preço ele precisa cair um pouquinho mais para a gente começar a ter lucro. Ó. Se ele continuar caindo, nós vamos começar a ter um ROI positivo, certo? Então, para você fechar a posição, então vamos dizer que o preço se movimentou muito, tá? O preço ele deu uma movimentada forte para um dos lados e você queira sair da operação e sair do seu risco, né? Ou você agora está com lucro e você quer ganhar o lucro e embolsar o seu lucro. Você vem então clicar ou em limite e aí você vai selecionar o valor que você pretende vender ou recomprar os bitcoins, ou você vai a mercado. Então no caso aqui eu vou colocar mercado. Vou colocar então que eu vou aceitar, sair da operação, agora eu embolsei um pequeno lucro de alguns centavos de dólar, porque o Bitcoin teve uma pequena queda. Eu comprei ele, eu vendi ele a 7.505 e recomprei ele a 7.501 e isso me deu um lucro. Então isso é o mercado de futuros. O mercado de futuros é você projetar um preço no futuro e você poder vender ou comprar ativos que muitas vezes você não tem, de forma alavancada, para você potencializar o seu lucro em 10 vezes, 100 vezes, 20 vezes mais, ou ter prejuízo de 10 vezes, 100 vezes, 20 vezes mais. Então esse é a forma de você poder operar day trade e scalping, tentando aí lucros e operações curtas, você ter lucros maiores e possivelmente ganhar dinheiro, tá? Quanto mais alavancado você estiver, então, por exemplo, se a gente está aqui 100 vezes alavancado, eu vou dar um exemplo aqui. Tá. Se a gente está 100 vezes alavancado e apostar agora numa queda, ó, vou colocar só 3% novamente. Veja como ele já aumenta a quantidade de custo da operação, tá? E aí eu vou colocar a operação de venda, você vai ver então agora que o preço de liquidação diminuiu, não é mais 40 mil dólares, agora 9.300 dólares. Então se o preço... Estou apostando em queda, tá? Se o preço bater os 9.341 dólares, então eu vou ser liquidado. Então vamos imaginar que o preço ele dispare para cima, tá? Ele dispare para cima. Se ele chegar lá nos 9.000 dólares, eu vou perder a minha banca, tá? Eu vou perder o meu valor que eu fiz a aposta. Então basicamente é isso. Você consegue controlar e melhorar essas linhas e elas... Quanto mais saldo você tiver, mais próximo você vai estar com o seu preço de liquidação. Então, quanto maior o saldo que você utiliza da sua banca, maior vai ser o seu risco. Se você usa 100% da sua banca, o seu risco vai ser muito maior, muito, muito, muito maior. Mas se você usa uma fração só da sua banca, né, 10 dólares, 20 dólares de uma banca de 500 dólares, o seu risco vai ser bem menor. E a movimentação de preço ela vai ser mais longa, ou seja, você vai poder fazer um position trade. Então, você pode utilizar essa ferramenta para potencializar os seus lucros quando você estiver num position trade e acreditar, né, confiar que aquele é o novo fundo do Bitcoin. Então, por exemplo, comprar Bitcoins a 3 mil dólares, ao invés de você só comprar Bitcoins a 3 mil dólares e acreditar que ele vai subir, você pode entrar alavancado, podendo aí potencializar os seus ganhos em várias vezes percentuais, porque você entrou alavancado. É uma ferramenta que eu não indico para iniciantes de forma alguma, vou indicar para iniciantes, mas para quem já está experiente no mercado e para quem já está há algum tempo no mercado e entende como funciona, é interessante sim você algumas vezes dar os seus tiros, né? Dar as suas alavancadas quando você estiver muito certo da sua opinião e da sua ideia de trade, do seu operacional de longo prazo. Principalmente a longo prazo. E para swing trade você pode estar utilizando todo um valor maior, com uma banca um pouco maior e também com uma alavancagem um pouco mais reduzida, 10 vezes com toda a sua mão, por exemplo. Em poucos minutos ou poucos segundos você pode ganhar 40 dólares, 50 dólares aí dependendo da sua mão. Outra coisa interessante que você pode colocar também é você pode de fato entrar com um stop também nos futuros da Binance, ou seja, você pode colocar stop para proteger o derretimento do seu capital. Então vamos dizer que você entrou numa operação de alto risco, alavancada, e você viu que a linha branca aqui, a linha de liquidação é de 7.800. Eu estou só dando uma suposição para vocês aqui, um exemplo para vocês, tá? E aí você quer colocar por exemplo, você apostou numa queda, como a gente fez agora, e você quer colocar um stop aqui em cima, ó, a 7.000, tá? Você quer colocar o stop aqui, ó, a 7.000
7.600, tá? Então você quer colocar o stop porque você viu que tem uma resistência aqui. Se ele romper, provavelmente o preço vai voltar a subir. Eu vou arriscar ser liquidado. Então, para me proteger do ganho, eu vou colocar então aqui uma operação de short. Colocar o valor então do lucro. Então, abaixo na linha verde eu vou ter lucro. Se o preço começar a surfar na linha vermelha, eu vou ter prejuízo. E eu quero ter um prejuízo máximo de 1,10% e o lucro máximo de 5%. Então, se ele tocar aqui, eu vou sair da minha operação de vendido porque eu vou querer embolsar meu lucro, né? Meu lucro em potencial aqui. Se ele, pelo contrário, começar a subir e eu tô alavancado e não quero perder todo o meu saldo da minha banca ou da minha aposta, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui então em stop limit. Existem dois tipos, o stop limit e o stop market, tá? O stop market é o stop que você vai selecionar, stop de mercado, onde você vai ativar o valor, por exemplo, se ele passar de 7.600, qualquer preço a 7.600 ele vai vender automaticamente os seus bitcoins ou recomprar. No caso, como a gente está operando vendido, a gente tem que colocar então recomprar, tá? Porque a gente vendeu os bitcoins, né? Os bitcoins emprestados. Então, se ele tocar, a gente vai colocar então a operação vendida aqui. O stop market a gente vai colocar então a operação vendida, caso ele pegue e toque na nossa linha de stop, tá? Então ele vai recomprar os bitcoins caso o preço comece a subir. O limite já é um pouco diferente. O limite você vai selecionar então qual é o preço de ativação do stop, ou seja, 7.600. Então acima de 7.600 a gente quer vender então a 7.620, por exemplo, para dar um espaço para o mercado. Se ele tiver uma disparada muito rápida e não der tempo para o nosso alvo ser pego, ele vai ativar no 7.600, mas vai vender automaticamente a 7.620. Você pode utilizar stop limit para quem é mais experiente ou stop market para quem é iniciante e quer entender um pouco mais desse mecanismo, tá? Mas o que eu recomendo é sempre utilizar o stop limit se você souber o que está fazendo, para você marcar ali basicamente o preço que você deseja vender caso dê tudo errado, caso a sua operação, o seu operacional não vá no sentido que você planejou, no sentido que você acreditava, com base na sua análise técnica e análise gráfica, que mostrava que o preço poderia ir. Então sempre faça análise técnica com frieza, com cautela, e também sempre coloque stop, tá? Principalmente se você entrar muito alavancado. Quanto mais próximo você tiver o seu preço de liquidação, e sempre é interessante você colocar de fato o seu preço de liquidação para você saber, ter uma ideia da distância que ele está. É sempre interessante fazer isso. Você calcula então basicamente o seu risco-retorno, tá? E vê se ele está compatível com a sua gestão de risco, com o seu modelo operacional e se está favorável a você acertar essa operação ou não. Por último, antes de finalizar, eu gostaria de que você clicasse aqui, depois que você entrou com seu position trade, você clica aqui na flechinha e analisa, tá? Qual é o nível de risco do seu operacional. Então, o nosso risco operacional aqui está em 2,95%. Essa seria aí uma relação de risco. Também a gente tem aqui o nosso total da nossa carteira, o lucro que ainda não foi realizado, então nós temos $10 de lucro desde que a gente entrou na operação, e nós temos também o margin balance, que é a carteira total junto com o lucro. Então a gente tem essa ferramenta aqui para a gente avaliar em tempo real se o nosso risco está alto ou não. Então espero que vocês tenham gostado e agora a gente se vê na próxima aula.